Eu vou dar um conselho para vocês. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, xingue ou ignore o vídeo. Mas viva cada momento intensamente da sua vida, tá? Porque a sua vida pode ser tomada de você e tudo que você conhece pode ser apagado para sempre da história e ninguém mais vai lembrar a não ser você. Eu cresci em uma fazenda numa cidade chamada Veracruz, no interior do estado de São Paulo, Fazenda São Luís. Eu morava na casa sede. Para você ter uma noção, a casa sede era a casa mais velha da região, de madeira toda de peroba rosa e tal. A casa ela tinha sido maior e foi diminuindo com o tempo, mas mesmo assim ela continuava sendo uma casa bem grande. Eu acredito que ela deveria ter uns 800 metros quadrados, não mais, uns 1000 metros quadrados. Nós moramos nessa casa por 20 anos, tá? A minha família, meu pai trabalhava na fazenda, eu tomava conta da fazenda, nós moramos por 20 anos nessa casa. Fizemos inúmeros amigos na cidade de Veracruz, simplesmente por conta dessa casa, porque muitas famílias tinham grande lembrança da Fazenda São Luís, por ser uma das, se não a fazenda mais antiga de Veracruz. É claro que fizeram o possível para apagar tudo isso, né? As pessoas pensam que a Fazenda São Paulo é a fazenda mais antiga, mas não é. Na verdade é a Fazenda Veracruz, tá? Dela surgiu todas as outras fazendas do Rio da Garça para frente. Foi tudo sendo picado e criado outras fazendas conforme o Barion foi vendendo o, as terras dele e tal. Agora vamos voltar ao foco. Eu fui muito feliz nessa fazenda, tá? Vivi boa parte da minha vida, da minha infância toda nessa fazenda. Eu, minha família, minha irmã casou-se com o vizinho da parte de cima lá do sítio próximo à fazenda, ela ainda mora lá. Só que eles destruíram a fazenda, tá? O que acontece é o seguinte: o nosso patrão, o finado patrão, chamava Dr. Carlos Firme. Era do Rio de Janeiro, tal. Tinha empreendimentos na Baixada da Tijuca, a Raspadinha e outras coisas. Quando ele falece, ele deixa os bens deles para 3 filhas, 3 meninas. Eu nem sei se pode falar o nome aqui, mas eu vou falar, foda-se. Carla, Karina e Gisele. As 3 herdeiras do Dr. Carlos. O Dr. Carlos morreu indo levar os doces do casamento de uma das filhas. Então o avião cai, eu acredito que em Ribeirão Claro, alguma coisa assim, e morre no dia do casamento da filha. E naquele momento em que o Dr. Carlos morreu, acredito que em 2001, todas as famílias ficaram extremamente preocupadas, porque ele tinha 12 fazendas, tá? 12 fazendas, então eram muitas famílias. Tinha eletricista, tinha tratorista, tinha peão, tinha capataz. Eram muitas famílias dependendo daquilo. E aí pintaram o terror de nós, nas famílias todas, falaram: vão acabar com tudo agora, as meninas vão vender tudo isso daí, vocês já começam a procurar serviço e tal. Mas graças ao bom Deus, uma das meninas, que era muito católica, eu não sei se ela tá viva ainda, ela tomou conta da parte das outras, que era a Karina. Tomou durante praticamente 20 anos, tal. Só que depois ela ficou doente, né? O que chegou para nós não sabemos se é real ou não. Ela deu câncer nela e aí ela passou para Carla. E a Carla decidiu vender tudo, entendeu? E aí, com essa venda, a fazenda foi vendida para plantar eucalipto. E a empresa de eucalipto destruiu o patrimônio histórico todo, entendeu? Derrubou tudo. Não há mais vestígio da existência da fazenda. Então, um patrimônio histórico do município foi para latrina e ninguém sabe, porque a fazenda ficava a 12 quilômetros de distância. Não houve tombamento histórico da casa, tá? Inúmeras pessoas estudaram na escolinha que tinha no pé de jaca, que já havia sido derrubada quando nós mudamos para lá tudo. Então, a memória histórica do país vai sendo apagada aos poucos e as pessoas nem veem isso. E hoje eu fico relembrando os momentos bons da minha infância, tudo, mas ela só existe na minha cabeça. Porque até onde era a minha casa, vão passar uma rodovia em cima, então, e dividir a fazenda. Então, a esperança de que um dia eu pudesse comprar aquilo, se Deus abençoasse, e reconstruir, nunca vai acontecer.
Então você tem que parar para pensar que tudo é a vontade de Deus, tá certo, na sua vida? Nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus não queira, e nós renunciamos ao nosso livre-arbítrio através do Pai Nosso. Então, quando nós rezamos, seja feita a vossa vontade, é através da vontade de Deus, não da nossa. Nós renunciamos à nossa. Até mesmo Jesus serve de exemplo, ele mesmo sendo Deus falando: Pai, afaste de mim esse cálice, mas não faça segundo a minha, mas segundo a vossa vontade. Então é a vontade de Deus. Eu gostaria de um dia voltar a morar em Veracruz. Fui muito feliz naquela cidade, tenho grandes amigos naquela cidade. Mas eu sei que hoje é praticamente impossível voltar a morar em Veracruz. Primeiro que o custo de vida da cidade é muito caro, tá certo? Quem tá lá dentro não percebe, mas quando você sai para fora você percebe o quão caro é viver em Veracruz. Preços exorbitantes por imóveis, até imóveis simples, tal. Uma casa, uma residência que aqui próximo a Londrina você vai pagar 150 mil, em Veracruz está 500, 600 mil reais a mesma casa. Mas as pessoas não têm essa noção. E isso é o que faz da cidade ser burra também. Por ela ser cara, ela tem uma seleção. Então você cria um povo mais educado. Agora, o meu maior erro nesse período todo foi o período de ateísmo, sabe? Eu tive a oportunidade de crescer numa cidade extremamente católica, com todo mundo católico, todo mundo. E eu joguei na latrina. Eu joguei a minha oportunidade na latrina. Eu poderia ter participado da missa, tal, não fui. Eu fiz tudo recentemente agora. Aí as pessoas vão falar assim: não, você não tem que ficar dando testemunho de que você se converteu ao catolicismo, tal. Na verdade, eu nunca deixei de ser católico, tá? Porque eu nunca pequei contra o Espírito Santo, nunca me rebatizei, nada do gênero. Mas eu perdi grandes oportunidades na minha vida, tá? Se for da vontade de Deus, que um dia eu pelo menos possa voltar a morar na cidade que eu cresci, ficarei muito contente. Mas eu já não, como que eu posso dizer assim, eu já não vejo mais propósito de voltar para trás. Até mesmo a cidade que eu estou aqui atualmente, todos me tratam bem, gosto bastante, vou na missa, gosto de todo mundo na paróquia. A cidade inteira me conhece, me trata bem na rua, porque minha família é bem grande aqui na cidade. Estamos aqui há 40 anos já. Na cidade, a família. Os que não são da família são casados com parentes da família. E eu não vejo, como que eu posso dizer assim, um propósito real de construir raízes, porque a raiz que eu tinha foi destruída para sempre. Eu me sinto como um imperador que é exilado do seu país e sabe que nunca mais vai voltar porque o seu país não existe mais. É a mesma sensação que eu tenho. Eu cresci numa fazenda, eu tive toda a oportunidade no mundo que você pode imaginar vivendo numa fazenda. Tanto que eu não romantizo viver na fazenda, igual muitas pessoas, infelizmente, romantizam viver na fazenda porque eles não entendem o dia a dia, os sofrimentos e as batalhas que nós passamos. Muitos sitiantes vão entender o que eu digo. Você não tem sábado, você não tem domingo. A família nunca pode viajar inteira, nem mesmo no enterro, sempre alguém vai ter que ficar para trás. E membros da minha família mesmo até hoje não entendem isso, entendeu? Porque nós tínhamos criação e às vezes tinha que ir em etapas. Dessa vez vai você, dessa vez vai outro e assim por diante. Para vocês terem uma noção, eu fiz a façanha de conseguir ficar 6 anos dentro de uma fazenda sem sair fora dela. Pode parecer loucura, mas fiquei 6 anos e foi muito bom. 6 anos sem pisar o pé fora, mas como você vivia, eu comprava as coisas pela internet no Mercado Livre, meu pai buscava na minha caixa do correio que estava autorizado. E isso, fiquei 6 anos sem sair da fazenda. É uma maravilha. Eu hoje, se eu tivesse dinheiro sobrando, assim, compraria uma casa na montanha, no meio do nada, e ia viver, mas isso é inviável, porque quando você mora 20 anos na fazenda, igual eu vivi, mais de 20 anos, você entende que há coisas que você não pode controlar, como intempéries, tempestades. Olha, em 20 anos, nós passamos por umas 3 vezes de esteiada na nossa casa. A última foi terrível, molhou a casa inteira, porque desteiar não é desteiar a casa inteira, tá? É desteiar partes da casa. Mas a última foi, desteiou praticamente inteira a casa. Árvores caírem em cima da casa, tempestades, pontes rodarem e você não ter como
acessar a cidade, por isso nós fazíamos compra por mês. Ficar sem carro, 12 quilômetros de distância, o carro no conserto e você não ter como pagar um combustível, alguém para ir buscar seu carro, ter que esperar até o próximo mês para ir buscar seu carro, pegar dinheiro emprestado com alguém para pagar o conserto do seu carro, você entendeu? Os custos, tipo, você fazer uma compra, você tem que planejar ela muito bem antes, saber se vai chover ou se não vai chover naquele dia. Só um momento que eu vou atender a porta. Voltei. Saber se vai chover ou se não vai chover naquele dia. Nós passamos dias sem água, sem eletricidade. Então, a última tempestade que deu, mas não foi culpa dos patrões, tá? Deram toda a assistência possível. A última tempestade que deu na fazenda arrancou todos os postes da fazenda. Não foi um, todos. Deu uma tempestade, tipo de um tornado, sei lá, porque foi um tornado, é porque não tem registro no Brasil, tá? Eu tinha até vídeo disso, tubo e tal. Arrancou todos os postes da fazenda, quebrou todas as árvores, derrubou currais, derrubou tudo. Só a nossa casa ficou em pé, que era de madeira, mas destelhou toda a casa. Ficamos 10 dias, por quê? Porque a ponte rodou e não tinha como a CPFL, que é a prestadora de serviço, acessar o imóvel para recolocar os postes. Os postes foram repostos em 2 horas, alguma coisa assim. No mesmo dia, reporam todos os postes, mas eles não podiam acessar porque não tinha ponte. Então são essas pequenas coisas. As pessoas ficam assistindo vídeos sobrevivencialistas de youtubers que não vivem da propriedade, eles vivem da renda do YouTube e eles romantizam a viver em fazenda. Mas é isso, eu saí do meu foco, voltando ao foco inicial do vídeo. Aproveite cada momento, sabe? Como se não houvesse amanhã. Hoje eu vejo, e também todo mundo que eu conhecia, ó, eu tenho amigos meus que estão em São Paulo, Matheus, tenho amigos que estão em Florianópolis. Todo mundo se espalhou. As famílias originais de Veracruz, que fomos para lá em 99, cada um tá em um canto do Brasil. É como que se aquela cidade que nós conhecêssemos já não existisse mais, somente nas nossas memórias, sabe? Toda vez que você vai lá, você vê ela total. Eu não voltei, mas eu acompanho pela internet, ainda sigo a paróquia, tal, as coisas que acontecem na cidade. Toda vez que você vai lá, você percebe que cada vez aquele momento está mais distante, ele nunca mais vai voltar. Nada do que foi será do jeito que já foi um dia, entendeu? E é isso. Um abraço para todo mundo de Veracruz aí, se houver alguém ainda que me reconheça nessa cidade, tá certo? E vamos indo. Eu gostaria que esse vídeo tivesse visualizações, viralizasse, para que as pessoas parassem para pensar um pouco na vida que eles estão levando, tá? Porque nós só damos valor naquilo depois que nós perdemos. Depois que nós perdemos aquilo que nós tínhamos, aí nós damos valor. Tá? Eu sempre odiei viver na fazenda, tá? Eu vivia na fazenda, mas eu odiava viver na fazenda porque eu não podia participar das coisas, era muito custo para meus pais, tá? Então, por exemplo, assim, uma festa de aniversário, eu acho que eu fui em 2 ou 3 festas de aniversário. Se você é meu amigo ou minha amiga e você foi contemplado comigo na sua festa de aniversário, saiba que eu gosto muito de você, porque o custo era muito caro de combustível. Você imagina 12 quilômetros de distância, você gastar de combustível para ir e tal. Então é isso, eu não ia para festas, eu passei minha infância e adolescência lendo. Foi isso que eu fiz da minha vida. Passei lendo. Ou em casa, ou pregando, fazendo bancos, mesa, cerca, cadeira, chiqueiro, construir chiqueiros, muitos chiqueiros de madeira erguido do chão. É isso, ganhei habilidades, ganhei conhecimento, ganhei amigos que eu levo para a vida toda. Eu tenho atualmente 2 amigos caminhoneiros, então tenho o André, caminhoneiro, que eu acompanho ele no Instagram, o Luiz Fernando também, que é caminhoneiro. Tá todo mundo espalhado no Brasil. Eu não posso dizer, eu não sei se essas pessoas ainda moram em Veracruz, provavelmente não, todo mundo se mudou. Mas é isso, fica a lembrança, sabe? Na nossa cabeça. Eu espero que você tenha gostado do vídeo desse canal. Se gostou, ou se foi relevante, ou se você tem uma experiência similar com algo que você viveu, ou uma casa que você passou sua infância, mas que não era sua, que foi destruída. Deixa o seu relato aí, o seu comentário, o seu xingamento.
Se inscreva, deixe seu like e indique para os amigos. Que Nossa Senhora rogue a Nosso Senhor Jesus Cristo que abençoe todo mundo. Até o próximo vídeo.